Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Química. Eu sou Nelson e hoje vamos falar da lição número 2, que tem a ver com o conceito de massa atômica, número atômico e isótopo. Dizer que algumas pessoas confundem massa atômica e número atômico. E aqui neste vídeo eu vou mostrar as diferenças e também vamos falar de alguns isótopos e vamos poder melhor entender quando avançarmos esta aula. Então, não vamos perder tempo, vamos avançar com a nossa aula, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, colocar o seu like e no fim da aula colocar aí o seu comentário. Partilhe este vídeo com pessoas que podem precisar desta informação e ative o sino de notificações para que seja o primeiro a receber os próximos vídeos relacionados à química que eu fará postar neste canal. Então, o que é massa atômica? Massa atômica de um elemento é o número de vezes que o átomo desse elemento é mais pesado que um átomo de hidrogênio. Então, o peso atômico de hidrogênio é considerado como a unidade. Então, vamos prestar atenção. Aqui temos esta massa aqui, que é 1. Então, hidrogênio é tido como unidade para se determinar as massas de outros elementos químicos encontrados na tabela periódica que está aqui no vídeo. A massa atômica do hidrogênio é 1. Na base desta massa vai se determinar as massas de outros elementos. Por exemplo, esta aqui, a massa atômica é 10 vezes maior que a massa do hidrogênio. Esta aqui, 10 vezes carbono, 12 vezes maior que a massa do hidrogênio, aproximadamente. E assim sucessivamente. Vamos pegar outro exemplo. O sódio tem a massa 22,9 vezes em relação à massa do hidrogênio. Então, isso é que chama massa atômica de um elemento. Número atômico de um elemento é o número correspondente à carga nuclear, ou seja, é o número correspondente à quantidade de prótons. E este número é representado pela letra Z. Então, portanto, Z é igual a P, ou seja, o número atômico é igual ao número de prótons. Cada elemento químico tem sua quantidade de prótons. Tá bem? Como os átomos são eletricamente neutros, o número de prótons é igual ao número de eletrões. Como sabemos, os átomos têm carga zero. Então, se o átomo tem 10 prótons, deve ter também 10 eletrões. O átomo neutro, com 15 prótons, tem que ter também 15 eletrões. Tá bem? Lembrando que eletrões e prótons são partículas subatômicas. Eletrões encontram-se na eletrosfera e prótons no núcleo. Quem tem confusão nesta matéria pode ver a aula que está aí na descrição da lição número 1, que fala sobre a origem do átomo e a sua estrutura. Então, já sabemos que Z é igual ao número de prótons, então Z também vai ser igual ao número de eletrões, certo? Onde que são encontrados os números na tabela periódica? Estão aqui. E a tabela periódica está de forma crescente organizada de acordo com o número de prótons dos elementos. Por exemplo, 1 hidrogênio, depois 2 hélio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por aí em diante. Então, a tabela periódica está organizada de acordo com o número atômico do elemento, de ordem crescente. Tá bem? Organizando-se em períodos e em grupos. E o número onde se localiza? No canto superior esquerdo. Número de massa. O que será o número de massa de um elemento? O número de massa de um elemento é diferente da massa atômica de um elemento. Já expliquei o que é massa atômica, agora vamos entender o que é número de massa de um elemento. É a soma do número de prótons e nêutrons existentes no núcleo de um átomo. E é representado pela letra A. Então, A, que é o número da massa de um elemento, é igual a Z, que é o número atômico, ao mesmo tempo número de prótons, mais N, que é o número de nêutrons. Assim sendo, temos, por exemplo, o elemento químico sódio, que tem como seu número atômico 11 e o número de nêutrons 12. Só para dizer, o número de prótons não é igual ao número de nêutrons. Pode considerar que o número de prótons seja igual ao número de nêutrons, mas pode, em alguns átomos, existir esta variação, não haver igualdade, certo? Então, temos esses dados, o número atômico 11 e o número de nêutrons
12. Qual será o valor de número de massa? Então, é só somar o número de prótons e o número de nêutrons. 11 mais 12 vai ser igual a 23. Peço para não levar em consideração a falha que está aí no slide. Um elemento químico é constituído por uma série de átomos, ou seja, átomos com o mesmo número atômico. O que é um elemento químico? Vamos pegar o exemplo do ouro puro, que nós conseguimos pegar nas mãos. O ouro é constituído por uma quantidade de átomos e esses átomos têm um único número atômico. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Hidrogênio. O hidrogênio é um elemento químico, porque este elemento químico é constituído por milhões e milhões de átomos com o mesmo número atômico. E esses átomos com o mesmo número atômico têm no seu número atômico um próton. Esses átomos que constituem o elemento hidrogênio têm como número de massa 1. Esses têm um próton e não tem nenhum neutrão. Tá certo? Vamos pegar outro exemplo. O oxigênio. O oxigênio é um elemento químico constituído por milhões e milhões de átomos que tenham o número atômico 8, que tenham o número de massa 16 e que tenham apenas 8 prótons e 8 nêutrons. Então, o número atômico Z e o número de massa devem ser representados junto ao símbolo do elemento químico, segundo o exemplo. Se for a colocar, por exemplo, num exercício, o símbolo químico, o símbolo do elemento químico X, tá bem? A deve representar o número de massa e Z deve representar o número atômico. Onde devemos escrever o número de massa? No canto superior esquerdo da letra do elemento químico e o número atômico no canto inferior esquerdo do símbolo químico do elemento em causa. Por exemplo, temos aqui o K, que é o potássio. Em cima temos o número de massa e embaixo o número atômico do elemento potássio. Certo? Então, o que serão isótopos? Quando os átomos do mesmo elemento apresentam o mesmo número atômico, mas se diferem nos seus números de massa, tendo por conseguinte números diferentes de nêutrons, são designados de isótopos. O que são isótopos? Para ser sincero, vamos olhar aqui. Temos este, chamado cloro, porque tem o número atômico 17. Este também, cloro, porque o seu número atômico é 17. Ambos são cloro. Só que a diferença entre esses dois cloros é que um tem o número de massa 35, o outro 37. Então, estes aqui são isótopos. São elementos, tá bem? Com o mesmo número atômico, mas a diferença está nas massas. Por que a diferença está nas massas? Porque os seus nêutrons também são diferentes, tá certo? Então, estes são chamados de isótopos. Podemos pegar um outro exemplo, que é o exemplo do hidrogênio, onde o número atômico é 1, este também o número atômico é 1, este também o número atômico é 1. Então, todos são hidrogênios, porque o seu número atômico é 1. Só que o número de massa desses três hidrogênios aqui é diferente. Este aqui tem massa 1, este aqui tem massa 2 e este tem massa 3. Esses átomos deste hidrogênio são isótopos. Para o caso do hidrogênio, o isótopo de massa 2 é chamado deutério e de massa 3 é chamado trítio ou trício. Estou muito agradecido pela sua atenção em relação à nossa aula. Peço para que não se esqueça de se inscrever no canal, colocar aí o sino de notificações para ser o primeiro a receber os próximos vídeos que eu for a postar aqui, colocar o seu like, partilhar este vídeo com pessoas que podem precisar desta informação e deixar seu comentário em relação a como é que foi esta aula. Até a próxima!